Abre a tua Bíblia, se tu tiveres uma e desejares, na carta aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos continuar falando nessa noite sobre a cruz. Amém? Falamos domingo passado sobre a cruz. Aprendemos que a fé, na verdade, ela nos leva. A fé verdadeira, a fé bíblica. Não a fé evangélica, a fé dos evangelhos. Paulo orienta eles a lutar pela fé dos evangelhos, a fé do evangelho. Essa fé verdadeira, ela nos leva para a cruz. Amém? E nós vamos continuar falando de cruz. Eu quero continuar falando de cruz nessa noite. Sexta-feira passada a gente falou um pouquinho sobre dons, né? Dons do Espírito. Nós vamos dar uma pausa nesse assunto e vamos continuar na cruz, que é o que mais nos interessa. Amém? Só que nós vamos tratar agora, irmãos, de um outro ângulo. Nós vamos falar sobre a cruz agora de uma outra expectativa. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Paulo diz assim: sede também meus imitadores. Quem lembra da palavra de Pedro e João quando Pedro falou para o aleijado? Olha para nós. Nós precisamos disso, irmãos. Esse povo que frequenta esses cultos de sexta-feira precisa disso, irmãos. Só que nós não basta ter ousadia. Não basta ter ousadia. Tem que ter testemunho, tem que ter consagração, para dizer, olha para nós. Em nome de Jesus, levantei ela. Amém? Tem que ser cheio de Espírito para fazer isso, irmãos. Tem que ser cheio de Espírito para dizer igual Paulo, serem meus imitadores, como eu sou de Cristo, para que nós não sejamos, irmãos, contrariados ou envergonhados. Só que tem que ser ainda mais cheio do Espírito Santo, tu que ouviu a mensagem, para que quando as pessoas quiserem te aplaudir, ou te reconhecer, ou te exaltar, tu diga, não, olha para nós. Só era para ter olhado para nós quando nós íamos ministrar algo por Deus. Depois que foi ministrado e depois que foi executado, agora não olha mais para nós. Olha para aquele que operou através de nós. Amém, irmãos? Nos falta entender o momento de entrar em cena e de sair de cena. E como o diabo é o nosso adversário, a única coisa que ele tem é o engano, ele consegue nos confundir muitas vezes. De nos tirar de cena no momento errado e nos colocar na cena no momento errado. Amém, irmãos? Então Paulo diz, olha, sejam meus imitadores, com toda ousadia, irmãos. Irmãos, tá certo não é soberbo, tá certo é sabedoria. Amém? Se alguém perguntar, o senhor está certo? Eu digo, eu estou certo, eu estou na verdade. Nós precisamos criar essa convicção, irmãos, que nós estamos na verdade. Eu, pelo menos, fui liberto. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, esquece o álcool, esquece a prostituição. Eu fui liberto. Hoje eu me considero uma pessoa livre. Totalmente livre. Amém? Consigo não fazer o que eu quero. E vice-versa. Fazer o que eu não quero, isso é ser livre. Então, sim, tenha ousadia para dizer, nós somos o povo da verdade. Ouvimos domingo os dois discípulos no caminho de Emaús, eles iam questionando. Amém? Por quê? Porque eles não permaneceram na verdade. Jesus era a verdade e a cruz era a verdade. E Jesus chama eles de quê? Nécios, loucos. Amém, irmãos? Se eles estivessem professando a verdade, se aquele homem tivesse aproximado, se Cristo tivesse aproximado, o que aconteceu? O que aconteceu é que o nosso Senhor venceu. O nosso Senhor foi para a cruz e venceu. Nós estávamos com Ele, nós somos o povo da verdade. Jesus ia dizer, sábios. Amém, irmãos? Então nós precisamos ser sábios e crer que nós somos o povo da verdade. Amém? Isso não é orgulho. Sedem também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.
Versículo 18. Porque muitos há, no tempo de Paulo, irmãos, passou 2000 anos. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse. Tu que vai pensar, poxa, vai pregar sobre isso de novo. Paulo disse, dos quais muitas vezes já preguei, já avisei, e agora também digo, chorando, que esses são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Foi pregado sobre a cruz. Paulo era amigo da cruz. Ele diz, olha, quando eu fui ter com vocês, eu decidi não saber nada, a não ser Cristo crucificado. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou amigo do Evangelho. Eu amo a cruz de Cristo. Então Paulo vem e alerta o povo para ser imitador dele. Imitar ele em quê? Nos milagres? Nos jejuns? Nas vigílias? Não. Em ser amigo da cruz. Amém? Em decidir renunciar, irmãos. Então ele faz o alerta, olha, fiquem espertos. Olhem para mim. Olhem para aqueles que amam a cruz. Porque já naquele tempo, irmãos, muitos estavam saindo e estavam se caracterizando como inimigos da cruz. Sabe o que o inimigo da cruz quer te fazer? O inimigo número 1 é Satanás, sim ou não? Depois que ele entendeu a cruz, depois que Jesus ressuscitou, ele se tornou o inimigo número 1 da cruz. E nós vamos ver, em 1 Coríntios, Paulo diz que Satanás tem ministros. Amém? Que os imitam. Então, se aqueles que são fiéis, aqueles que são da verdade, amam a cruz, aqueles que são ministros de Satanás odeiam a cruz. E o único objetivo daqueles que odeiam a cruz de Cristo é nos afastar da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Porque só há salvação na cruz de Cristo. Amém? Irmão, Satanás não está preocupado se tu veio perder a tua bênção, se tu vai perder a tua bênção, se tu veio buscar a tua bênção. Jesus tem bênção para dar. Satanás quer nos afastar da cruz de Cristo. Amém? Versículo 19, ele vai dizer como identificar estes. O fim desses que odeiam a cruz de Cristo é a perdição. O Deus deles, eles têm um Deus. Qual é o Deus deles, irmãos? É o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas da terra. Amém, irmãos? Ainda que fique muito fácil nós identificarmos quem são os inimigos da cruz de Cristo, é necessário que nós estejamos sempre atentos. Porque o ser humano ele tem uma tendência, irmãos, o ser humano ele tem uma tendência de adquirir ídolos para ele. Amém? O ser humano tem essa tendência de adquirir ídolos, de logo se comover, de logo achar legal, de logo querer desejar aquilo que a pessoa manifesta ser ou ter. Quem tem que brilhar, irmãos, é a cruz. É a cruz que tem que brilhar. Aqueles que odeiam a cruz, eles amam a si mesmo. O ventre deles, irmãos, o desejo deles, os projetos deles, como eu falei no começo, se tem algo que não pode ser explicado é Deus. E o que tem pregador explicando Deus, colocando vontade na boca de Deus, irmãos, dizendo que Deus deseja, sendo que Deus não deixou relatado o que Ele deseja. Mas por quê? Porque são pessoas que... A Bíblia, Paulo diz que por natureza, aqueles que não estão na verdade estão na mentira. Por natureza, por consequência, aqueles que não são filhos são o quê? Bastardos, irmãos. Por mais que a pessoa declare, não, eu não odeio a cruz. O meu Deus é o Deus da Bíblia. Se o Deus dela for o ventre, ela odeia a cruz de Cristo. E Paulo diz, é chorando que eu alerto vocês. Abre comigo rapidinho Jeremias,
Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, 13. E os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, têm só aumentado e vai só aumentar. Quanto maior a sedução, irmãos, mais tem que ser o nosso nível de atenção. Versículo 13. Diz assim: Deus fala através da boca de um profeta chamado Jeremias. Nos profetas de Samaria, Deus fala, nos profetas de Samaria, bem vi eu o quê? Loucura. Falta de entendimento. Nos profetas de Samaria, o que representaria Samaria nos nossos dias de hoje? Espíritas, satanistas, islamistas, muçulmanos, budistas, todas essas religiões que têm surgido hoje, nova era. Esse seria o povo de Samaria da época, irmãos. Então Deus diz, olha, nos profetas de Samaria, eu vejo loucuras. Eles profetizam da parte de Baal. Eles são inspirados por Satanás. Loucura, falta de entendimento, ignorância. E fizeram errar o meu povo, Israel. Aqui o reino tinha sido, irmão, já dividido. Depois que o reino é dividido, Deus começa a trabalhar somente, Deus continua trabalhando somente com Judá. Mas o povo de Israel continua sendo o povo de Deus. Aí se a gente for esquadrinhar as escrituras, lá no final, a vez que Deus vai ajuntar de todos os lugares desterrados de Israel, aqueles que foram espalhados, que nem eles mais sabem quem são. Amém? Então, era povo eleito, mas não tinha comunhão mais com Deus essa nação, essa parte da nação. Agora olha o versículo 14. Olha o que realmente entristece Deus, o que incomoda Deus, irmãos. Mas nos profetas, o que é profeta? Veja, profeta de Samaria e profeta de Jerusalém. Profeta era aquele que proclamava, aquele que ensinava, aquele que trazia para si. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Eles cometem adultérios, eles andam com falsidade, eles esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e como os moradores dela, como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. De quais profetas? Dos de Jerusalém. Quem seria Jerusalém, irmãos? Todos os cristãos. Jerusalém não é a figura da igreja? Todos os cristãos, sejam católicos, luteranos, evangélicos, seja a denominação, o título que carregarmos. Todos aqueles que professam a fé cristã, a fé somente em Cristo como Salvador. Amém? Os próprios católicos confessam que salvação é através de Cristo. Os santos, eles são usados para fazer milagres. É claro que é uma heresia. É claro que é uma falsa doutrina. Mas a fé deles na salvação também é em Cristo. Amém? Então, com esse povo, Deus fica abismado. É com esses irmãos. Quem comete a coisa horrenda, é aqueles que adulteram. É aqueles que falsificam. Amém? Pior será para o negligente do que para o ignorante. Veja com que os ignorantes, Deus chama eles de louco. Agora, para aqueles que eram o povo de Deus e estavam falsificando, e estavam adulterando, Deus chama de coisa horrenda. O Senhor diz, semelhantes se tornaram para mim como Sodoma e Gomorra. Preparados para o que, irmãos? Para o fogo.
Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca desses profetas: eis que lhes darei a comer as lona e lhes farei beber água de fel, água amarga, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Amém, irmãos? O que contamina? Muitas vezes nós olhamos para o lugar errado. Muitas vezes nós se preocupamos com as coisas erradas. Nós ficamos nos preocupando, irmãos, com satanista, com bandista, com testemunha de Jeová. Não são eles que contaminam a terra, irmãos, porque aqueles que estão ouvindo eles já estão contaminados, continuam no erro. Aqui está falando de uma outra contaminação, irmãos, de alguém que já foi limpo e torna a ser contaminado. Amém? É dos profetas, irmãos, profetas da igreja, profetas de Jerusalém, que diz que contaminaram toda a terra. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Jeremias era um profeta? Sim. Não deis ouvido aos profetas que entre vós profetizam, ponto e vírgula. Os que ensinam vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuadamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz vocês terão. E a qualquer que anda segundo o propósito do próprio coração, eles ensinam: não virá mal sobre vocês. Amém, irmãos? Isso caracteriza um falso profeta. Amém, irmãos? A mídia nos contamina. Tem muita coisa na mídia para a gente assistir, tem muita coisa para a gente ouvir. Amém, irmãos? Eu espero que desse microfone não saia heresia, não saia mentira, não saia vaidade. Mas nós não nos alimentamos só daqui. A gente assiste, a gente ouve, a gente conversa, a gente contempla, às vezes a gente até inveja. Porque algumas coisas acontecem, algumas coisas que são feitas. Mas na grande maioria, irmãos, a terra tem sido contaminada por homens que falam vontades do seu coração. Tem profetas aí de Deus que vêm de outros lugares, eles vêm lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, irmãos. Aí ficam 1 hora pregando. Usam a pregação inteira. Que na verdade não é pregação, porque não abre a Bíblia. Eu vi esses dias um americano, ele não abriu a Bíblia. Ah, pastor, mas ele citou a Bíblia. Pô, mas nem carregar a Bíblia, nem abrir a Bíblia. E ficou a pregação inteira convencendo que quando ele colocasse a mão e transmitisse a unção, as pessoas iam cair. E no final da palavra, ele chamou as pessoas na frente e ia colocando. E, irmão, porque hoje a tecnologia ela é boa em todos os aspectos que nós devemos usar. Chega a ser patético. Sabe, pessoas que é colocado a mão assim, tu consegue ver, é muito nítido a qualidade. Como é empurrado. E uns se jogam e outros ficam em pé. Mas ninguém cai. No espírito, não. Chega a ser patético. Amém, irmãos? Falsos profetas que têm contaminado, que falam de vaidade. Amém? Abre agora no livro de 2 Coríntios. Nós já vamos sair desse assunto chato dos falsos profetas. 2 Coríntios 11. Isso é só para abrir nossos olhos. 2 Coríntios capítulo 11. A questão, irmãos, é o que nós vamos fazer. Amém? Os inimigos da cruz de Cristo, eles proclamam. E nós que somos amigos da cruz de Cristo, o que nós vamos fazer?
2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, no versículo 2. Porque eu estou zeloso de vocês, eu estou preocupado com vocês, com o zelo que vem de Deus, o cuidado que vem de Deus. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como semelhante a uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Mas temo medo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de algum modo corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Irmãos, a igreja de Corinto ela era alimentada por Paulo. Ela ouvia as mensagens de Paulo. Ela não tinha internet, ela não tinha YouTube, ela não tinha TV a cabo, mas ainda assim, Satanás, com toda a sua astúcia, irmãos, com toda a sua dedicação, com todo o seu plano infernal, ele conseguia disseminar mentira, heresia, vaidade no meio da igreja. Então Paulo diz, olha, quando ele fala vocês, ele não está falando individualmente, ele está falando o quê? Igreja. Eu estou preparando vocês como semelhante a uma virgem, aquela que se guarda por seu esposo, aquela que é fiel ao seu esposo, aquela qual o seu corpo, as suas vontades, os seus desejos vão ser realizados apenas com seu esposo. E ele usa a figura da Eva, irmãos. Quem foi enganado? A Eva. A figura da mulher, a figura da igreja. Aí tu vai dizer, tá vendo a Eva? Sim, a Eva foi enganada, porque o primeiro homem, Adão, não foi o cabeça dela. Agora, Cristo, sim, irmãos, ele tem cuidado da sua igreja. Amém? Cristo, ele tem sido o cabeça da igreja, ele tem alimentado a sua igreja. Nós é que não podemos nos afastar. Nós precisamos ser o quê? Noiva prudente. Porque se nós não vigiarmos, irmãos, Satanás, com toda a sua astúcia, vai nos afastar da simplicidade de Cristo. O irmão, ministrando louvor, deu testemunho. Nós conversávamos sobre isso. Sobre como é fácil se afastar da simplicidade de Cristo. A Bíblia só diz, louve ao Senhor. E nós ficamos, como é que eu vou louvar? Como é que se louva? Como é que se é sincero? Como é que se agrada? Sim ou não? A Bíblia manda louvar, quem tem fôlego, louve. E nós sempre queremos achar o método, o modo que mais se aproxima de uma perfeição. E a gente vai saindo da simplicidade de Cristo. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros. Eles são obreiros, eles são trabalhadores, mas são fraudulentos. Eles estão transfigurados. Eles só usam a roupa de apóstolos de Cristo. E não é maravilha. E não é de se admirar que eles façam isso. Porque o próprio Satanás também usa uma roupa de anjo de... Porque o próprio Satanás usa roupa de anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, usem roupa, tenham palavras também de justiça, mas o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém, irmãos? Não é explícito. Tu tem que pegar uma lupa às vezes. Alguns são muito explícitos, né? Alguns negam a cruz assim totalmente. R.R. Soares, Valdomiro Santiago, o Silas Malafaia agora começou também. Então tem alguns assim que são muito explícitos. Agora tem uns que não, tem uns que pregam contra o pecado. Eles pregam contra o pecado. Pregam contra a vaidade, pregam contra algumas
algumas obras de justiça, eles transfiguram, eles colocam uma roupa de ministros de justiça. Mas se tu procurar bem, o Deus deles é o ventre. Pregam em benefício próprio. Usam do evangelho em benefício próprio. Amém? Glória a Deus. Agora tu me pergunta, por quê? Qual é a importância de eu saber isso, irmãos? Qual é a importância de eu entender isso? Qual é a importância de saber que há amigos da cruz, inimigos da cruz? Existe um Deus que fez os céus e a terra, e existe um Deus que às vezes pode habitar dentro do nosso ventre. Um Deus que nós criamos. A importância, irmãos, de nós entender essas coisas é porque a imagem que eu e tu temos de Deus é essa imagem que vai nos conduzir, irmãos. Os conceitos que nós temos de Deus é que vão fazer com que nós trilhamos o nosso caminho sobre essa terra. Amém? É a imagem que eu tenho de Deus. Se é um Deus triunfalista, eu vou caminhar de um jeito. Se é um Deus que morreu na cruz para me salvar, eu vou caminhar de outro jeito. Glória a Deus. Amém? Abre a tua Bíblia junto comigo no Salmo 147. Se tu quiser saber mais dos falsos profetas, dos falsos mestres, como tarefinha de casa, leia 2 Pedro capítulo 2 inteirinho. É o capítulo mais claro. Agora tu abre em Salmo 147. Versículo 11 diz assim. Quem aqui quer agradar ao Senhor? Amém? O Senhor agrada-se. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém, irmãos? A maneira de agradar ao Senhor não é ser salvo. Salvação é de graça e sempre será de graça. Eu sei que às vezes a gente canta, até eu canto, né? Eu encontrei Jesus. Não, eu não encontrei Jesus, porque ele não estava perdido. Perdido estava eu. Jesus me encontrou. Jesus te encontrou. Amém, irmãos? Nós não encontramos Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, ele falou. Amém, irmãos? Mas depois que nós somos encontrados, resgatados, regenerados, lavados e remidos, existe uma forma de agradar ao Senhor. E o Senhor se agrada, o Senhor se alegra, o Senhor tem prazer, o Senhor tem uma íntima atividade, um íntimo relacionamento com aqueles que temem ao Senhor e com aqueles que esperam na sua misericórdia. Amém, irmãos? O Senhor sabe, irmãos, que nós continuamos sendo incapazes de fazer qualquer coisa que o agrade. Mas o princípio, o escritor de Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o quê? É o quê? O temor. O temor é o princípio da sabedoria, irmãos. O princípio de dar certo a nossa vida com o Senhor, de estar na verdade, de permanecer na verdade, de ser sábio e não tolo, de entender as coisas, é o temor. É entender que se está escrito, está escrito. Se pode, pode, se não pode, não pode. Abre no livro de Daniel. Nós vamos entender melhor esse salmo. O Senhor se agrada dos que o temem e espera na sua misericórdia. O Senhor pede algo para cada um de nós, sim ou não? E como pede? Como tu ouve os irmãos dizer, meu, como é difícil isso. Deus falou tal coisa comigo e é tão difícil. Daniel, irmãos, a história bíblica nos conta que Daniel e vários outros judeus, mas a Bíblia foca nele, diz que eles são levados para a Babilônia. Eles são levados cativos para a Babilônia.
E Deus pediu algo para Daniel ou não pediu? Pediu? Pediu. Deus pediu para que Daniel não se contamine. E quando é que Deus pediu isso para ele? Quando é que Deus pediu isso para ele, irmãos? Quando ele ia para o palácio? Não, quando Moisés escreveu a lei. Centenas de anos antes, irmãos. Deus não falou com Daniel. Daniel não ouviu a voz, para que nós entendamos que não existe essa palavra, a voz física de Deus. Audível. Ele viu a voz visível de Deus, a palavra. Amém? A Bíblia diz que eles foram levados para a Babilônia. E Daniel decidiu no seu coração, diz no versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha para cá. Um judeu podia tomar vinho. Pensa no povo que bebia vinho. Só que na lei mosaica eles não podiam beber coisas consagradas a ídolos. Nós podemos? Nós podemos. Nós podemos beber o que é consagrado. Mas nós não devemos beber o que é alcoólico. Porque agora nós não vivemos mais embaixo de regras, nós vivemos embaixo de relacionamento. Então tem alguém que nos amou e tem alguém que a gente quer agradar, através do temor. Então o Senhor passa isso para mim e eu coloco isso no meu coração em forma de temor, de reverência, de ordem dada. E o que eu faço? Tem mais um item para agradar ao Senhor. Esperar na sua misericórdia, irmãos. Porque o querer é de Deus e o realizar é de Deus. O Senhor lançou a palavra, o Senhor deixou o evangelho da cruz para nós. E nós ouvimos, e nós lemos, irmãos, e nós cremos nisso. E nós ficamos aguardando que a misericórdia do Senhor, o Senhor entender a nossa miséria, venha sobre as nossas vidas. Era a lei mosaica, irmãos. Era a lei que proibia que o judeu bebesse certas bebidas, comesse certos alimentos. Não precisou, quando Daniel estava indo com a caravana, um anjo descer ou Deus dizer, Daniel, não faz. A palavra já tinha alertado, ele conhecia a palavra, irmãos. Amém? Ele conhecia a lei que era para ele, para aquela época. E versículo 9, irmãos. Sabe o que Daniel fez no versículo 9? Nada. Ele fez no 8. No 8 ele temeu ao Senhor. No 8 ele não temeu o rei. Ele não temeu Nabucodonosor. Ele temeu ao Senhor. E ele até pediu para o chefe dos eunucos para que tivesse bondade com ele, mas não foi o chefe dos eunucos que teve bondade com ele, irmãos. Foi o Senhor. No versículo 9 diz, ora, concedeu Deus a Daniel o quê? Graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém, irmãos? É assim que nós agradamos o Senhor. Temendo ao Senhor e esperando na misericórdia do Senhor. No agir do Senhor. O agir não vem muitas vezes, irmãos, ou em todas as vezes que o agir não vem, não se manifesta na nossa vida, é porque nós não tememos ao Senhor. Aquela palavra, irmãos, ela não entra como ordem. As palavras que ouvimos, os mandamentos, os ensinamentos, as coisas que o Senhor tem nos pedido, elas vêm de uma forma superficial. Não é temor que nós sentimos. Glória a Deus. Daniel capítulo 3, se tu quiser abrir, no versículo 16. Versículo 16. Respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego,
disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder nada sobre este negócio. Pensa nos caras folgados, irmãos. Nos falta isso, irmãos. Sabe, nos falta ser um pouquinho folgado nesse sentido. Sabe, a gente fica dando satisfação para as trevas. A gente fica debatendo com as trevas. O rei Nabucodonosor sentenciou eles à fornalha ardente. Por quê? Porque ele falou, olha, ou é fornalha ou é se prostrar diante da imagem. Eles falaram, olha, o que vai acontecer nós não sabemos, mas nós tememos ao Senhor. Diante de imagem, judeu não se prostra. Quando foi que Deus falou com ele, irmãos? Em Êxodo 20. Não terás imagem, nem as adorarás, nem as prestarás culto. Lá em Moisés. E quando eles foram, quando alguém que o seu Deus era o ventre, quando alguém que queria ser adorado falou, ó, ou adora, ou vai para a fornalha. E o rei ainda vem e fica escarnecendo deles. Responde, quem é que vai poder livrar vocês agora? Ele falou, ó, não devemos satisfação para ti. Não devemos satisfação para ti. Nós tememos o Senhor. E nós vamos ficar esperando a misericórdia do Senhor. Se o Senhor nos livrar, amém. Se o fogo nos matar, que seja com pouca dor. Amém, irmãos? Versículo, vamos lá, 17. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar. E ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18, é o que eu mais gosto. E se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantou. É por isso que o nome desses homens se encontra em Hebreus capítulo 11 como heróis da fé. Irmãos, eles não são heróis da fé porque eles não queimaram. Eles são heróis da fé porque eles não se prostraram. A gente confunde as coisas. Sansão não é o herói da fé porque ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão é o herói da fé porque no final da sua vida ele se arrependeu. Amém? Irmãos, Abraão não é o herói da fé porque ele era um homem próspero na terra. Ele foi um herói da fé porque ele morreu sem receber a recompensa, crendo que ela viria depois da morte, na ressurreição. Não se prostrando, irmãos, à situação, não se prostrando a esse presente século. Amém? Os que amam a cruz, irmãos, são aqueles que agradam, Senhor. E tu não precisa ouvir uma voz que desce do céu. Muitas vezes, irmãos, a voz que desce do céu, na verdade, ela não desceu do céu, desceu do teu coração. Esses dias uma irmã compartilhou que ela estava orando, e ela estava orando, de olho fechado, eu não entendi muito como, mas acho que não abriu o olho, ela viu uma luz, e ela queria que eu falasse para ela que aquilo era um anjo. Eu falei, irmã, aquilo era um demônio, porque acabou com a tua oração. Estava orando e perdeu a atenção. Qual é o propósito de eu estar orando e uma luz aparecer para mim? A pessoa não entendeu nada. Muitas vezes aparece para quem é fraco na fé. Eu falei que a gente tem que ser ousado, eu vou ser ousado, irmãos. Eu nunca vi anjo. E eu creio que eu sou bastante maduro na palavra, irmãos. Tive bastante experiências com Deus. Sabe quais experiências que eu tenho com Deus, irmãos? A experiência que tu tem que ter com Deus é quando tu sente algo quebrando dentro de ti. Quando tu reconhece, quando coisas vêm na tua memória que tu faz ainda. Isso é experiência com Deus, irmãos. Sentir temor. Amém? Ah, pastor, mais pessoas na Bíblia viam anjo. Vamos contar junto quem viu? E para que viu? Pedro viu um para ser liberto da cadeia.
João viu alguns para escrever Apocalipse. Maria, lá no Antigo Testamento era muito comum, irmãos, mas no Novo Testamento, raríssimas exceções. O que eu falei semana passada? Semana passada foi sobre a questão das exceções, né? Nós não podemos fazer doutrina de exceção, irmãos. E nós lemos em 1 Coríntios que Satanás se transfigura em quem mesmo? Anjo de luz. Se tu um dia tiver a curiosidade de ler Hebreus com atenção, o capítulo 1 e o capítulo 2 fala disso. Naquela época eles estavam criando doutrina de anjos. Capítulo 1 e capítulo 2 de Hebreus, o apóstolo diz, olha, Cristo é superior aos anjos. Os anjos eles só servem para uma coisa, ministrar em nosso favor. Irmãos, os anjos têm que batalhar com o demônio, não acender a luz. Vem atrapalhar minha oração. O que adianta ver uma luz? Sem medo de errar, era um demônio. Era um demônio transfigurado em anjo de luz para gerar algo no coração. Imagina, cada vez que vai orar, em vez de se preocupar em pedir perdão pelos pecados, vai ficar na expectativa de ver a luz. De ver a luz. Irmãos, a luz é Jesus. A luz sou eu. A luz é a igreja. Amém? Glória a Deus. Ainda em Daniel, capítulo 6, só o versículo 20. Tu conhece a história. E chegando-se à cova, o rei da Babilônia, que não era mais o Nabucodonosor, era um rei que gostava de Daniel, mas ele foi enganado por aqueles que não gostavam de Daniel. Ele baixou um decreto que ninguém podia o quê? Orar. Orava ou morria. Mas como Daniel queria agradar ao Senhor, ele temeu ao Senhor e ficou esperando pela misericórdia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele orou ao Senhor, ele foi pego orando e ele foi lançado na cova dos leões. A misericórdia do Senhor, irmãos, ela não nos livra da cova, ela nos livra da boca do leão. Mas esse falso evangelho que tem sido pregado, esse evangelho ao qual Deus é o ventre, ele diz que nem na cova tu não pode ir. Nem na cova não pode ir. Daniel, irmãos, por temer ao Senhor, por temer, o que levou Daniel para a cova? O temor. Porque só obedece quem teme. Sim ou não? Irmãos, depois que o Zumiro levou a multa ali, entrando direto pela BR, eu nunca mais entrei direto, eu também entrava. Não é não. Porque a gente só obedece o que a gente teme. Poxa. Glória a Deus, que Deus te usou, irmão, na minha vida. O Senhor é contigo, irmão. O Senhor vai dar a condição de pagar essas 4 multas. Amém, irmão, só para descontrair. Mas é verdade. Cada vez que eu chego ali, naquele negócio mal feito, mas não justifica, nós errávamos. Eu lembro do irmão Zumiro. Eu encosto o carro no acostamento, ligo o pisca, olho para os dois lados, mesmo quando não vem ninguém, daí eu cruzo. Por quê? Pois gerou medo, um temor de ser multado, de desrespeitar a lei de trânsito. E nós, que diz a Bíblia, como animais irracionais, desrespeitamos a lei de Deus muitas vezes. Sabe, nós podemos conjecturar, irmão, será que deixar de orar não seria pecado? Não. Se a Bíblia diz, orai sem cessar. Orai pelas autoridades, orai pelos irmãos, orai pelos enfermos, orai pelos perdidos. Orai pelos que te odeiam, orai pelos que te perseguem. E por que nós não oramos? Porque essa palavra não vem em forma de temor. Amém? Por quê? Porque nós não queremos morrer. Porque se orar, vai morrer. Se orar em todo tempo, se orar 3 vezes por dia, igual Daniel fazia, ia morrer.
vai para a cova do leão. Mas ele apenas, irmãos, ele temeu, porque essa é a vontade de Deus. Qual era o querer de Deus? O temor. E qual é o agir de Deus? A misericórdia. Porque o querer é de Deus, o efetuar é de Deus. O rei pergunta, com voz triste, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, seria o caso que o teu Deus, a quem tu serve todos os dias, tenha conseguido te livrar dos leões? Amém, irmãos? Amém. Veja que para o rei aquilo era loucura. Eu não vejo muito entusiasmo nesse rei, não, irmãos. O rei foi lá mesmo assim para tirar a prova. Ele perguntou esperando escutar nada de volta. Ele falou, Daniel, com voz triste, seria o caso do teu Deus a quem tu serve, ao qual tu temes, ao qual tu confias? Será que ele poderia ter te livrado da boca do leão? E Daniel falou, vive, ó rei. Vive, ó rei, estou vivo. Porque o meu Deus é vivo. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra, além de ser viva, ela é vida. A gente fala muito isso, a palavra é viva. Ela se renova, sim, ela é viva e ela é vida. Só a palavra é vida. Não tem vida, irmãos, fora da palavra. O que nós precisamos, irmãos, é amar esse evangelho. É não questionar com esse evangelho. É vigiar para que nada venha nos afastar da cruz de Cristo. Porque o que mais tem aí fora, são inimigos da cruz de Cristo. Para a gente finalizar, abre em 2 Samuel capítulo 6. Como vemos Deus, irmãos, é que vai fazer com que nós nos conduzamos. Vou aprender o que agrada o Senhor. E nós vamos entender que de boa intenção o inferno vai estar o quê? Irmãos, não basta boa intenção. Tem que ter a boa doutrina. Amém? Não era essa a preocupação de Paulo? Ele falou, a minha preocupação com vocês, ó Coríntios, é que vocês sejam enganados pela serpente como a Eva foi enganada. A minha preocupação é que a igreja seja enganada como a Eva foi enganada. Amém, irmãos? O problema não é quando um irmão é enganado, porque se um irmão é enganado e a igreja está na verdade, a igreja resgata isso. O problema é quando a totalidade é enganada. Eva representava a totalidade. Ela foi enganada, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Achou 2 Samuel? Capítulo 6, versículo 5. A Bíblia diz que Davi desejou algo. Davi desejou levar a arca de Deus para Jerusalém. Versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel, e Davi, o rei segundo o coração de Deus, Davi, o rei ungido por Samuel, quando Deus falou, rejeitei Saul e já provi para mim um rei, junto com todo o povo de Deus se alegrava perante o Senhor. O Senhor estava naquele lugar ou não estava? Estava ou não estava? O Senhor estava naquele lugar e estava rolando a festa. Estava rolando a adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração cheia de boa intenção. Se tem uma coisa que Davi queria, irmãos, era adorar o Senhor. Se tem uma coisa que Davi queria, era estar perto de Deus. E eles, com toda sorte de instrumento, de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos,
E quando eles chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou. E ele teve que fazer isso porque os bois deixaram a arca pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência, irreverência, falta de temor. E ele morreu ali junto da arca de Deus. E Davi, que estava alegre, pulante, saltitante, se entristeceu, porque o Senhor abriu uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E Davi temeu ao Senhor. Só que esse temeu aqui, irmãos, não é no sentido de obediência, é no sentido de medo. É no sentido de se afastar, de já não desejar aquilo que ele desejava. E Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Davi estava cheio de boa intenção, irmãos. Só faltou uma coisa para ele: uma boa instrução. Era tão simples, irmãos, levar a arca até a cidade de Davi. Era só pegar 2 varas e passar pelas argolas que tinha na arca. Essa arca foi construída na época de Moisés. Já tinha as argolas nela. Era só Davi ter perguntado para alguém que conhecia a lei e dito: como é que se carrega a arca? Mas Davi, cheio de bondade, cheio de boas intenções, mandou fazer um carro novo. Pegou um carro zero da época, uma carroça da hora, com os boi bem vistosos. Irmãos, Deus não quer boa intenção, Deus quer obediência. Amém? Amém? Se tu encontrar alguém tentando ajudar, Deus foge. Ah, mas não tem ninguém para... Deus não tem homem para pregar, Deus usa mulher para pregar e pastorear. Não, ele falou que não. Proíba as mulheres que exerçam liderança. Se não tiver homem para pregar, não prega. Não ensina, não exerce liderança, autoridade. Amém? Ah, pastor, mas o senhor tem que entender o mundo contemporâneo. Então tem que haver uma Bíblia contemporânea. Jesus lia livros de milhares de anos atrás, de 700 anos, de 1000 anos. Ele dizia: hoje está se cumprindo isso que foi escrito pelos profetas. Irmãos, a Bíblia, ela é diária, ela é para esse momento. Como eu vejo pastores defendendo isso? Ah, tem que entender que a mulher naquela época era discriminada. Naquela época era assim, naquela época não podia, naquela época envergonharia. Irmãos, não é outra religião que diz proíba as mulheres que ensinem, foi o apóstolo Paulo. Sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes o nosso Deus é o ventre e nós queremos não entrar em contenda, não perder membro, não complicar muitas coisas, e nós vamos aceitando as coisas. E vão aceitando as coisas. Amém? Então, quando tu olhar para essas coisas lá fora, continue temendo o Senhor. Porque há muitos inimigos da cruz de Cristo. O caminho, irmãos, é estreito. Era só Davi ter se informado como é que se carregava a arca. Nos versículos seguintes, irmãos, a Bíblia diz que o que aconteceu? A arca ficou na casa de Obed-edom, sim? Davi falou: não vou mais levar a arca. Ele ficou com medo, porque ele não sabia como conduzir a presença. A presença de Deus, irmãos, ela não é conduzida por coisas. Não é por coisas que é conduzida, irmãos, a presença de Deus. E muitos dizem que sim. A presença de Deus não habita em coisas. E muitos ensinam o quê? Sim. Aí tu pergunta para mim: por que eles não morrem? Por que os falsos profetas da nossa geração não morrem como Uzá, pela sua imprudência, pela sua irreverência? Quem diz que eles não morrem?
Quem disse que não morre? Em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo trata da ceia, irmãos, havia ali uma heresia ou não havia? Havia ali uma imprudência, uma irreverência ou não? No versículo 27, 28, se eu não estou enganado, Paulo diz, olha, por essa imprudência, por não discernir o corpo de Cristo, por não se examinar a si mesmo, Davi, por não ter examinado as Escrituras, irmãos, aconteceu o que aconteceu. Paulo diz, olha, por vocês não se examinarem a si mesmo, há muitos no meio de vocês que o quê? Estão o quê? Fracos, enfermos e muitos que já? Mortos. Amém? Nós temos que entender que a morte hoje é diferente, irmãos. Mas aqueles que agem com imprudência vão se enfraquecendo, vão se adoecendo até o ponto de morrer. Por preferir as coisas fáceis, por andar em irreverência. Amém, irmãos? Versículo 12. 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. Davi levou 3 meses para ir ler a Bíblia. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. Eu tenho aprendido algo do Senhor, irmãos. A presença do Senhor nos abençoa? Abençoa? Sim ou não? Mas ela não serve para abençoar, irmão. Não é o propósito dela abençoar. O propósito da presença do Senhor é ensinar. Amém? Então avisaram Davi dizendo, olha, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Deus não abençoou Obed-edom por amor de Obed-edom e nem por amor a Davi. Deus abençoou a casa de Obed-edom por amor à arca, irmãos. Onde é que a arca tinha que ficar? A arca tinha que ficar em Jerusalém, a cidade eleita desde sempre. Durante 3 meses, Davi estava com medo, escondido, ele desistiu, irmãos, da presença de Deus. Aí Deus precisou abençoar a casa de Obed-edom para chamar a atenção de Davi, irmãos. Amém? As bênçãos de Deus só servem para uma coisa, chamar a tua atenção. Para tu se voltar para as Escrituras, para se voltar para as verdadeiras promessas. Para os verdadeiros compromissos, para os verdadeiros propósitos de Deus na tua vida. Irmãos, o propósito de Deus não é nos abençoar, é nos fazer bênção. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E quem é que são os filhos de Abraão? Aqueles que são da fé. Então nós não somos aqueles que queremos ser abençoados, irmãos. Nós queremos ser aqueles que querem ser o quê? Abençoadores. A bênção serve para chamar a atenção. Chamou a atenção de Davi, não chamou? Então Deus abençoa, ele diz, olha Davi, está abençoando a casa do cara, por amor da arca. Porque a arca não podia ficar na casa do Obed-edom, irmãos. A arca precisava ir para Jerusalém. Então se Deus tem nos dado algo, irmãos, não é porque nós somos melhores, é porque tem que ter remanescente para subir. Tem que ter igreja fiel nos últimos dias, irmãos. Então vamos temer. Vamos nos aprofundar nas Escrituras e saber como é que faz para conduzir a arca, para conduzir a presença, para manter a presença do Senhor no nosso meio, sem imprudência, sem irreverências. Amém. Irmãos, as pessoas que mais negam o Senhor para ser feliz são as mais infelizes. Estou falando dos crentes. Por isso que eu disse, quem está limpo se limpe mais, quem está sujo. Ah, irmão, se um dia eu me desviar de novo, eu vou com tudo. Eu passei um período da minha vida assim, eu não sei, eu fico pensando se realmente era desviado, porque eu continuava indo no culto, na verdade eu estava enganado, eu estava enlaçado pelo diabo. Mas eu fazia escondido, eu evangelizava, eu pregava,
A minha esposa contava para algumas pessoas, achava que ninguém sabia, ela me entregava. Fazia o papel de trouxa ainda. Amém? Porque fui enganado, seduzido. Mas como ainda tinha remanescentes fiéis ao meu lado, fui resgatado. Amém? Agora, as pessoas que começam a odiar a cruz de Cristo e olhar para o seu ventre, porque elas querem ser felizes, são as mais infelizes. Fica tranquilo, não vou citar o nome de ninguém. Eu estou falando dos crentes. Eu estou falando dessa congregação. Se tu conversar e tu conhecer os mais felizes, os mais plenos, são aqueles que mais estão na cruz. Não deixa o diabo te enganar, irmãos. Amém? A presença do Senhor nos abençoa, mas não é o propósito. O propósito é nos ensinar. Por amor de quê? Dele mesmo, por amor ao seu nome, por amor à igreja. Abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. Com o quê? Alegria, a alegria voltou. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava e cantava e gritava com toda a sua força. A bênção do Senhor, irmãos, ensinou Davi. Davi falou, a presença tem que estar comigo. Irmãos, sim, a presença tem que estar conosco. A presença nos preenche, nos contempla, nos ajuda a não fugir da cruz, a não desistir, a perseverar. Ela tem que estar conosco, irmãos. Só que tem a maneira correta. Tem a maneira correta, irmãos, de agir com ela. E as Escrituras que vão nos ensinar a maneira correta. Não é um profeta, não é um americano, não é um canadense, não é nenhum desses, irmãos. Não é um doido do Varno que vai dizer para ti como é que se conduz, ou como é que se recebe, ou como é que flui o Espírito. É a palavra, irmãos. Amém? Davi não criou nada, ele criou na primeira vez. Na primeira vez ele criou uma heresia, ele criou uma carroça, irmãos. Na segunda vez, irmãos, ele foi na Bíblia e ele leu lá que eram sacerdotes que carregavam com varas de passo em passo, de passo em passo. Eu não sei se Davi queria glamour ou facilidade. Uma carroça seria muito mais fácil. Mas quem falou que tem que ser fácil, irmãos? Amém? Não é para ser fácil, realmente não é para ser fácil. É para que a gente tema o Senhor e aguarde, espere na sua misericórdia. Amém? Eu creio e espero que essa palavra tenha servido, irmãos, para nos manter ainda mais alertas contra aqueles que odeiam a cruz de Cristo. Porque mesmo que muitas vezes, eu não assisto outras pregações, mas Satanás é astuto, irmãos. Ele pode dizer no teu coração, lá naquele lugar é assim, naquele outro lugar é assim. Fala alguma coisa do ventre, mas também tem obra de justiça. Irmão, sempre haverá obra de justiça. Tem obra de justiça na Igreja Católica. Pastor, o senhor está dizendo que eles não são de Deus? Eu estou dizendo que o que os padres ensinam não são de Deus, com toda certeza. Irmãos, tem obra de justiça em todas as igrejas evangélicas, mas a grande maioria tem odiado, tem se feito inimigo cada vez mais da cruz de Cristo. Irmãos, pesquisem, estudem em paralelo com a Bíblia, os reformadores. Todos só tinham uma mensagem, a cruz. Todos. Pega depois de Lutero. Lutero foi fraco, mas pega depois de Lutero, irmãos. John Wesley, Calvino, todos eles só pregavam uma coisa, a cruz de Cristo. E de uns anos para cá, irmãos, a cruz foi enterrada. Amém? Nós precisamos ser aqueles que vamos amar a cruz de Cristo, que vamos proclamar a cruz de Cristo, que vamos nos orgulhar da cruz de Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Os milagres vão continuar acontecendo na nossa vida.
as bênçãos vão continuar acontecendo na nossa vida só para nos ensinar, irmãos, a confiar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 8. Vou contar uma historinha para ti. Mateus 8. Veio uma tempestade sobre o barquinho dos discípulos. E Jesus estava fazendo o que mesmo? Estava dormindo. Jesus nunca dormia, foi dormir logo naquela hora. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos, que não andam nas suas vontades, mas andam conforme o decreto daquele que nos chamou. Jesus estava dormindo. Por que Jesus dormiu, irmãos? Para ver a atitude deles. E eles acordaram Jesus, por quê? Para eles queriam ser abençoados. Eles falaram, ei, tu não se importa que nós estamos perecendo, nos abençoa. E Jesus acorda e abençoa eles, sim ou não? Jesus fala, cala-te, ó mar, cala-te, ó vento. E eles falaram, quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? E Jesus chama eles de homens tímidos, homens de pequena fé, irmãos. Amém? A bênção serviu para quê? Para ensinar eles. Irmão, Jesus não queria que eles parassem o vento, irmãos. Não era essa fé que Jesus queria. Jesus queria que eles deixassem que ele ficasse dormindo, continuasse dormindo e confiasse. Amém? Que crente não morre antes da hora, que escolhido não morre antes da hora. Glória a Deus, irmãos. Quem é este que até o vento obedece?